E gravando, vai, clac, clac, direção, pronto. Então, gente, vamos lá, vamos dar continuidade à isomeria. Felizmente, com o feriado, a gente perdeu um pouquinho de tempo. Eu acredito que eu não vou conseguir chegar em isomeria óptica. Vai ficar realmente para o próximo mês, né? O último, mas eu vou ter que trabalhar dessa maneira, porque seria leviano de minha parte se eu corresse com isomeria óptica, com conteúdo um pouquinho mais complicado. E é, na minha opinião, um dos mais importantes no Enem, tá? Então, eu não vou ser leviano de correr com esse conteúdo com vocês, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Eu vou falar hoje sobre isomeria geométrica, tá? Vou fazer algumas questões mostrando para vocês. Vou deixar uma páginazinha para vocês treinarem, tá? Sobre essas questões, para a gente poder fazer relação direta com o que nós vimos com o plano e com o que nós vamos ver hoje com o geométrico, tá? O plano, só para relembrar, nós temos a isomeria plana, que se divide entre a isomeria de posição, isomeria de cadeia, né, isomeria funcional, né, isso, nós temos a metameria ou compensação, e nós temos a tautomeria, que é o outro processo relevante em relação aí à isomeria plana. Nessa geométrica, que é a chamada isomeria espacial, nós temos duas, que é essa que eu vou trabalhar com vocês hoje, isomeria geométrica ou cis-trans, e a óptica, que envolve um pouquinho mais, vai envolver um pouquinho da física, né? Inclusive, vocês vão ver que eu vou iniciar ainda hoje, tá? Na próxima aula eu vou trabalhar com revisão com vocês, com questões, mas eu vou falar ainda sobre óptica, não vou parar não, tá? Eu preciso que vocês tenham esse conhecimento. Eu só não vou cobrar na prova. Só não vou cobrar na prova, tá? Vou deixar para falar com óptica com reações orgânicas, né? E vou tentar terminar aí com a questão de isomeria, né? Com a questão de isomeria, ok? Só um minutinho, por gentileza, pessoal, para eu poder abrir aqui o sistema, ok? Tem algum aluno tentando entrar aqui? Não, né? Eu não estou vendo nenhum outro. Né? Ah, tem aqui o Marcos pedindo para entrar. Aqui, pronto. Certo, gente, então vou espelhar aqui aquele mesmo slide que vocês têm. O mesmo slidezinho que vocês têm, vou espelhar. Eu acredito que vocês tenham, né? Porque eu botei lá na sala de aula. Aqui a gente falou já sobre isso, né? Iniciamos, vimos a definição e tal. Esse conteúdo ele é até rapidinho, ó, essa isomeria espacial. Ele é até rápido, né? É bem curtinho, vocês vão entender por quê. Tá? Ele só tem algumas regrinhas que precisam ser salientadas, principalmente para poder identificar esse tipo de isomeria. Tá? Deixa eu iniciar aqui, para a gente não perder tanto tempo. Certo, isomeria espacial ou estereoisomeria, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, crianças, porque eu estou com medo de não estar gravando. Eu preciso manter gravada essa aula. Vocês conseguem ver alguma informação? Ah, tá gravando, tá gravando sim. Que bom. Então, vamos lá. Isomeria espacial ou estereoisomeria, ela se divide nessas duas que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, no caso, a geométrica ou cis-trans, né? Ó, geométrica ou cis-trans, e a óptica, que eu vou precisar muito da parte de física, e você deve estar agora, não estou vendo você, mas você deve estar agora com a mão na cabeça, trabalhar espelhos. Eu acredito que vocês veem isso com o Caio, né? Você deve estar vendo isso com o Caio. Olha a Silvia entrando. Então, vamos trabalhar espelhos também. Vamos ver o que é uma luz polarizada. Vamos ver o que é imagem especular. Porque quando você trabalha com isomeria óptica, você trabalha com o chamado carbono assimétrico, né? Eu acredito que o PH, o próprio Eclis, o pessoal que participa aí ou que participou na minha época lá do Magister Med, já ouviu falar isso daí, né? Porque eu falei bastante sobre isso lá no meu período, né, de participação no Magister Med. Então, vamos lá, vamos iniciar. Isomeria geométrica cis-trans, ó, ela pode ocorrer em dois casos principais, no caso específico aí, o principal que se observa sempre é em compostos de ligações duplas, ou seja, nós vamos ter ligação π. Ah, professor, mas a tripla ligação também tem π. Não, mas a gente só observa esse tipo de isomeria nas ligações, no caso, insaturadas duplas, tá? É só nas duplas, não observo nas ligações triplas. Então, se você for deparado em questões onde ele quer saber se naquela estrutura que tem a ligação tripla e existe a possibilidade de uma isomeria geométrica do tipo cis-trans, óbvio que não, tá? Você só pode verificar isso em ligações duplas, então não esquece disso.
só verifica em ligações duplas, tudo bem? Então, em compostos cíclicos. Quando se fala de compostos cíclicos, nós estamos falando especificamente, pessoal, Yasmin Lima Teixeira, nós estamos falando especificamente de cicloalcanos. Vocês ouviram, não ouviram? Cicloalcanos. Eu posso observar nos cicloalcanos, mesmo não tendo insaturação, eu posso observar também aí a isomeria do tipo cis-trans, que nós vamos ver hoje nessa nossa aula, tá? Então, muito atentos. Então, só para recapitular o que eu falei, esses compostos de isomeria cis-trans, eles são englobados aí em dupla ligação, tá? E nos cicloalcanos, tá? Cicloalcanos eu só tenho ligações simples. Então, você vai escolher 2 carbonos que possuam e que precisam ter especificamente os seus ligantes diferentes. Não esquece desse pequeno detalhe. Ligantes diferentes, tá? Precisam ter os seus ligantes diferentes. Ou seja, os carbonos da dupla, eu estou adiantando para ficar mais fácil, mais rápido o nosso entendimento hoje. Ó. Então, se você tem a ligação assim, ó, tá mais torto do que o torto, mas ó, você tem aqui uma dupla ligação, né? Ó, você já vai observar essa dupla ligação e vai ver se os ligantes de cada carbono da dupla, tá vendo? Ó, cada carbono da dupla são diferentes, eles precisam ser diferentes. Se eles são diferentes, note que C é diferente de D, A é diferente de B. Então, você tem um plano de simetria aqui, ó. Eles são diferentes. Então, aí você vai dizer, olha, aqui nós temos isomeria geométrica. Mas, se você, porventura, se deparar com essa situação, onde pelo menos um dos ligantes de um dos carbonos da dupla, se pelo menos um deles tiver ligantes iguais, então, crianças, não terá isomeria geométrica, tá? Então, é um ponto principal de ser observado sobre isomeria. É clicar logo e ver se os ligantes dos carbonos da dupla ligação, são diferentes, tá? Precisam ser diferentes, ok? É muita regrinha, professor, mas nós precisamos desse conteúdo. Esse conteúdo é muito frequente no vestibular, gente, muito frequente. Ok? Nos compostos com ligações duplas deveremos ter as seguintes estruturas. Vamos ver. É o que eu tinha falado para vocês, né? Os ligantes, ó. Tá vendo? Ó? Cada carbono aí tem um ligante, não é isso? Ó? Então, R1 é diferente de R2. E no caso, R3 é diferente de R4. Só posso ter isomeria geométrica nessa condição. Se os ligantes dos carbonos da dupla ligação forem diferentes, tá? Se os ligantes forem diferentes, ok? Não esquece disso, não esquece, por favor, tá bom? Veja aí um exemplo, né? Note que se eu fosse pedir para vocês a nomenclatura dessa molécula, ela seria carbono 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó, carbono 1 aqui, ó, vou botar aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 e o carbono 4, né? 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui os 4 carbonos, que seria, segundo aí o PAC, but, né? Que são o quê? São 4 carbonos, não é isso? E seria but 2N, não é não? Seria but, bora, professor, risca aí. Pronto, risca, rapaz. But, porque são 4 carbonos, 2, porque inicia-se a insaturação no carbono 2, e aqui nós temos a terminação O de hidrocarboneto. Então, fica but 2Eno, não é assim que a gente trabalha na UPAC? Então, veja 2 exemplos. Observe esses exemplos, gente. Qual a primeira coisa que você tem que observar quando você se depara com essa situação? É ver que os carbonos das duplas, ó, os carbonos aqui da ligação dupla, eles possuem ligantes diferentes, né? A nomenclatura vai começar... Isso, meu querido PH, vai começar com a estrutura cis, né? Se eu digo que é cis, eu vou começar cis, but 2Eno, trans, but 2Eno. Então, eu começo com cis e trans, que é o chamado prefixo, né? É o prefixo relacionado aí diretamente a esses compostos. Não consigo carregar a entrada. Certo. Então, é o prefixo pH, é isso daí que você falou, é o prefixo que a gente vai iniciar com o nome, aí depois completo com a nomenclatura. Eu vou dizer se é cis ou trans, mediante essas informações. Então, voltando aqui,
Rapidão. Começou com o pigarro na garganta. Então, note, ó, são diferentes, né? Você vê que são diferentes. Dá para a gente observar nitidamente que são diferentes. Então, agora eu posso dizer, porque no latim, o cis é próximo de, né? Cis é próximo de. E o trans é além de, né? Cis próximo de, trans além de. Vou resumir. Cis é o mesmo, tá no mesmo lado, tá? Ou em cima ou embaixo, mesmo. Trans, ó, trans estão opostos. E é interessante que vocês ressaltar isso para vocês, é que essas estruturas, né, elas possuem praticamente, são isômeros, né, você vê que tem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Porém, elas têm características totalmente diferentes. Um exemplo, os compostos cis, todos são polares. Compostos cis têm característica polar, né, então eles se misturam facilmente com a água. Já os compostos trans, não. Por quê? Os compostos trans estão opostos, né? Ó, eles estão mais estáveis em relação aí a um sistema. Vou dar um exemplo. Ontem eu acredito que vocês ontem devem ter feito aí consumo de pizzas, sorvetes, hambúrgueres, né? Aquelas guloseimas maravilhosas que todos nós adoramos, mas que elas possuem a gordura chamada gordura trans. A gordura trans, ela fica no nosso organismo por muito e muito tempo. Por quê, professor? Porque a gordura trans é apolar. Gordura trans é apolar. Na química, nós sabemos o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Então, a gordura trans é que vai deixar aquele biscoito crocante, né? É a que vai deixar aquele Nescau Duda, bem mais cremoso, né? Aquele sorvete bem mais gostoso, aquela pizza bem mais saborosa, é a gordura trans. Só que ela vai ficar onde? No teu organismo, ela vai ficar guardadinha, paradinha nas tuas artérias, porque ela não se mistura com água. Lembrando a vocês que o nosso organismo é composto de 65% a 70% de água, não é? Então, os compostos cis se misturam facilmente, porque todos são polares. Os compostos trans são apolares, não esqueçam disso. Não esqueçam dessa informação. Vamos definir agora a nomenclatura, tá vendo? Ó? Cis próximo de, que eu falei para vocês, do latim, né? Próximo de. Né? Estrutura que apresenta, aí, ó, um átomo de hidrogênio no mesmo lado, mas eu poderia ver que os metil aqui, ó, faz parte do ligante, não faz? Então, poderia também dizer, se eu traçar bem que um plano de simetria, o que é plano de simetria? É cortar os carbonos ao meio, ó, bem no meio, né? Cortei ao meio. Observei que esses caras estão na mesma posição, né? O próximo de, não é isso, ó? Estão na mesma posição, então é o quê? Cis, but, 2-eno. É o cis, but, 2-eno, não é isso? Mas agora, se eu observar, se eu tenho cis, eu tenho quem? O trans, não é isso? Se eu tenho cis, eu tenho trans. Por quê? Porque eles são isômeros. Então, se eu tenho um composto cis, óbvio que eu tenho um composto trans. Para ele virar trans, o que é que vai acontecer? Esses hidrogênios, que eu vou traçar também um plano de simetria aqui entre os carbonos, ó, eu estou traçando um plano de simetria entre os carbonos, eu vejo que agora eles estão opostos. Estão opostos, né? Eu consigo observar que os hidrogênios agora estão, ó, mais distantes. Não está havendo o que entre eles, gente? Competição. Eles estão tranquilos, estão naquela de boa, sem ninguém para atrapalhar aí a sua nuvem eletrônica. Por isso que os compostos trans são mais estáveis, tá? Os cis não, eles têm uma proximidade. Os iguais tendem a se afastarem, né? Assim que a gente viu, assim que a gente estuda na física, os iguais se afastam, né? Ó, os iguais, eles se afastam, os diferentes é que se aproximam, não é isso? Então não é diferente nas moléculas, não é, ok? Então todo composto trans é estável, ou seja, são o quê? São apolares, tudo bem? Lembrando que o trans significa além de, né? Tô além dele, né? Um tá além do outro, né? Estão quase que cortando o plano tridimensional, né? Um está distante do outro. Então, quanto mais distante, melhor,
para sua estabilidade. Tudo bem? Até agora, alguma pergunta, crianças? Ó, cis-but-2-eno, é isso aí, meu querido PH, também conhecido como Pedro Henrique, o Lorde. Pedro Henrique, o Lorde. Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta sobre o que eu acabei de falar? Alguém ficou esclarecido o que é uma isomeria geométrica? Deu para esclarecer o que é isomeria geométrica? Sim, né? Então, vamos lá. Vamos lá, acho que a tia ela tentou entrar. Tudo bem, vamos lá. Prosseguir, ok? Vamos prosseguir, não perder tempo não. Olha a outra situação que eu falei para vocês de isomeria cis-trans, né? Então, nós temos ela na dupla ligação, que é uma das principais que se observa, inclusive, para quem tem problema de visão, assim, que nem eu, existe o chamado cis-11 retinal. O cis-11 retinal, ele vai agir, ele age, né, na nossa visão, no nosso olho, com um receptor, né, um receptor cronológico, né, de imagens, enfim, que é o ROD, esqueci o nome agora, é um nome bem estranho, é um nome, não me recordo agora, é uma enzima, tá, que ela vai agir, e essa enzima, quando ela está deficiente, se juntando com o cis11 retinal, eu não me recordo o nome da enzima, desculpa, não me recordo, eu vou relembrar, mas essa enzima, ela ajuda a nossa visualização. Eu, por exemplo, eu tenho astigmatismo e tenho miopia, né, então eu tenho a visão turva. Tirou aqui, eu fico chamando Jesus de Genésio, né? Não enxergo nada. Então, veja que há essa modificação por isso que é 11. Se você for ver, é o chamado cis-11 retinal, tá na retina, né? Cis-11 retinal. Lá no carbono 11, vai haver a mudança de cis para trans. E quando tem essa mudança, nós que usamos óculos não conseguimos enxergar nada, né? Temos essa pequena dificuldade. Opa, não conseguimos, né? Justamente pela presença dessa estrutura. Pergunto a vocês sabiam disso? Vocês sabiam dessa informação? Não, né? Porque quando a gente vai para o oftalmologista, ele só quer vender o óculos dele, né? Ele não está dizendo para você que existe essa pequena mudança lá na retina, né, com a isomeria, não é isso? A isomeria chamada cis-11 retinal. Ela muda para trans-11 retinal. Vocês acreditam? Vai haver essa mudança com a como é o nome, cara, da enzima? Não estou me lembrando agora. Osteína. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Depois pergunto para o Francisco, né? Você sabe quem é o professor Francisco de Biologia, não sabe? Então pergunto para o Francisco, o Rodrigo Francisco, tá? Às vezes, ele omite o seu nome, mas é Francisco. Pode chamar que ele atende. Então, ó, nos compostos cíclicos, então, como eu falei para vocês, nós também temos essa isomeria, tá? Essa isomeria dos tipos cis-trans. Mas eu só observo, crianças, no ciclo alcanos. No ciclo alcanos. Falando perdido de vocês. No ciclo alcanos. Só temos essa estrutura, essa isomeria, no ciclo alcanos. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Observar se são isômeros, né? Então, para ser isômero, precisa o quê? Ter a mesma quantidade de elementos, ou seja, tem que ter a mesma fórmula molecular, não é verdade? Então, gente, isomeria é para tudo. Não interessa qual tipo de isomeria. É para plana, é para espacial, sempre vocês vão ter que observar as quantidades. Se tiver alguém diferente, já era, não é isômero, tá? Não pode ser isômero. Especificamente no cis e trans, se você encontrou um elemento chamado cis, é porque tem o trans. Isso é fato. Tá? É como se fosse o irmão, por exemplo, as gêmeas, elas são iguais. Iguais. Eu mesmo não sei dizer quem é quem. Elas são iguais, né? Porém, elas se diferenciam aonde? Nas digitais, né? As digitais são diferentes, né? Do mesmo jeito eu consigo ver essa estrutura cíclica ou mesmo aberta, né? A cadeia aberta, não interessa. Se eu tenho um cis, eu vou ter o trans e vice-versa, tá bom? Então, nesse caso aqui específico, notem que eu vou, ó, se eu olhar para cá, ó, eu vou traçar aqui os carbonos, ó. Vou pintar aqui os carbonos, né, que aqui é uma cadeia fechada, é um ciclo alcano, né, especificamente ele tem 3 carbonos como considerado cadeia principal, não é, ó, para cada um aqui, ó. Então, vocês vão notar o seguinte,
Vocês vão notar. Como é que vocês vão observar? Como é que eu traço, então, professor, aquele plano de simetria que o senhor falou? Como é que eu vou traçar se eu não tenho dupla ligação? Observa os ligantes. Se você for ver aqui em cima, ó, se você for ver aqui em cima, ó, são dois hidrogênios, não são? São dois hidrogênios aqui, ó. O hidrogênio aqui e outro aqui, ó. São dois hidrogênios. Se eu traçar a simetria desse carbono para esse, eu vou seguir aquela regrinha que eu vou voltar bem aqui para vocês, ó. Eu vou seguir essa regrinha aqui. Eu sigo essa regra. Maria Eduarda Ribeiro Machado. Cicloalcanos são hidrocarbonetos, mas pode haver isomeria espacial em outra função? Não. Não. pH, nós só temos isomeria espacial geométrica. Espera ver isso, ó, eu vou ser específico. Isomeria espacial geométrica na insaturação de dupla ligação e no ciclo alcanos, unicamente, tá? Agora, a isomeria espacial, ela também tem a óptica. Eu posso ter, por exemplo, em uma estrutura, a isomeria geométrica e a isomeria óptica, você vai ver isso, né? Principalmente quando se trabalha com os fármacos, os remédios, né? Os alcaloides, o pessoal das academias, eles utilizam muito alcaloides. Que é isso? Anabolizante, professor, também. Anabolizante também é alcaloide. Eles estão representados aí, especificamente, a família dos nitrogenados, né? Os nitrogenados, por exemplo, falando de entorpecentes, que é felizmente é um conteúdo, quem malha sabe disso, ácido aspartico, aí, ó, tá vendo aí, ó? O Vitor, ele é da academia. Então, veja, ó, os alcaloides, eles têm um processo, né, uma formação. Os remédios, especificamente, todos eles possuem pH, possuem o carbono assimétrico, mas isso não quer dizer que eles não possam ter uma outra isomeria, tanto plana, né, quanto a própria espacial que você me perguntou, tá? Mas especificamente para a geométrica, não é? Nós só temos essas duas situações, ok? Nós só temos a situação de uma ligação dupla ou, né, a de um ciclo alcano, tá? Especificamente não interessa se ele é um ciclo butano, um ciclo propano, um ciclo pentano, ele sendo uma cadeia fechada, ciclo alcano, aí você pode observar se os ligantes são o quê? Diferentes, porque preciso ver isso, para eu poder traçar a simetria e dizer se esses ligantes estão se enquadrando na posição cis ou trans. Tudo bem? Deu para entender isso, PH? Bora ver lá no exemplo. Bora ver aqui, ó. A condição qual é? Não é a condição, né, de ser os ligantes diferentes, não é isso, ó? Ligantes de cada carbono aqui ser diferente. Você diz, professor, mas agora não tem dupla, como é que eu vejo? Vamos ver lá. Vamos olhar para lá. Olha aí, ó. Eu não desenho isso daqui. Se eu passo bem aqui, gente, se eu traço bem aqui a simetria, pronto, vai ficar mais bonitinho de a gente entender. Pronto, tracei a simetria bem aqui. O que é que eu observo de errado aí? O que é que eu observo? Eu não posso traçar dessa maneira. Por quê? Porque esse carbono aqui tem o quê? Ligantes iguais. Ligantes iguais. Tem que ter ligantes diferentes. Então, se os ligantes são iguais, nessa posição, né, aqui, ó, nessa posiçãozinha eu não posso ter uma classificação de uma isomeria geométrica. Eu não posso. Não dá. Desse jeito aqui, não dá. Por quê? Porque esse carbono que eu escolhi para fazer aqui a junção dessa estrutura, ele possui ligantes iguais. Não podem ter ligantes iguais. Tem que ser ligantes diferentes. Ligantes são diferentes. Então, para não ficar lacunas, eu vou apagar aqui, ó, porque tá errado. Vou apagar aqui, opa, vamos apagar aqui esse tracinho, apaga, apagou, pronto. Eu vou traçar agora, sabe aonde? Aqui embaixo, na base. Então, é a dica que eu dou para vocês. Procura na base, tá? Professor, se fosse o hidrogênio aqui, eu teria? Não. Né? Em nenhuma das posições eu conseguiria ter uma isomeria do tipo cis-trans. Porque os ligantes têm que ser o quê? Diferentes. Ligantes, independente de ser o carbono da dupla ou na cadeia fechada que vocês estão vendo aí, os ligantes têm que ser diferentes para cada carbono. Então, eu escolhi aqui o carbono da ponta, da base, né? Porque eu estou vendo que os ligantes deles são o quê? Diferentes. Olha aí, ó. São diferentes. E olha as posições, ó. Se eu traço bem aqui a simetria, ó. Se eu venho e traço isso daqui, ó.
bonitinho, olha as posições, veja que o hidrogênio está aqui, ó. E o outro hidrogênio está lá embaixo, ó. Eles estão o quê? Tranquilos, ó. Estão de boa, ninguém está atrapalhando eles, estão lá deitadinhos na rede, esperando o bonde passar. Estão tranquilos, estão estáveis, né? Sem nenhuma dificuldade. Ou seja, a estrutura é essa aqui, trans, né? Ó, trans, né? Não? Estrutura trans. Esse outro aqui, se eu traço a mesma simetria, seguindo o mesmo princípio, vejo que os ligandes são diferentes, né? Ó, vejo que são diferentes. Então, quando eu faço essa observação, eu estou vendo que aqui a estrutura é o quê? Do tipo cis, ó, tá vendo? Ó, que estão no mesmo lado, ou seja, né? Ó, estão próximo de, né? Seguindo ao pé da letra o latim, estão próximo de o cis. É isso, ó. Então os hidrogênios estão aqui embaixo, os hidrogênios outros estão opostos, né? Ó. Tivesse em cima, professor, também seria cis, né? Ó, porque estaria iguais em cima. Se estão opostos, aí é trans, ok? É só não esquecer desse detalhe. Observar se os ligandes são iguais. Fez essa observação, você consegue aí fazer essa classificação da isomeria geométrica. Tudo bem? Deu para entender isso daí, crianças? Deu para entender? Entendi. Tem a isomeria espacial geométrica e tem a isomeria espacial óptica. É isso aí, tá? Tem a geométrica e tem a óptica. A geométrica é mais simples de se entender. A óptica, ela vai precisar de um pouquinho mais da inquietação de vocês em relação à visão tridimensional de uma molécula, tá? Eu costumo dizer que essa parte de isomeria óptica, a gente olha muito a molécula assim, ó. Fica olhando ela assim, por cima, por baixo, dá uma olhadinha atrás dela, porque o desenvolvimento, né? O ligante é hidrogênio, sim, Maria. O ligante é hidrogênio. Então, quando você definiu um carbono, né? Esse carbono precisa estabilizar com 4 ligações, você sabe disso. Então, você vai ver quem são os seus ligantes, né? Quem está ligado ao carbono, independente dele ser o carbono saturado, né? Pela questão da dupla, ou dele estar dentro de uma cadeia cíclica que seja um ciclo alcano. Tenho que frisar para você, tem que ser um ciclo alcano. Se for um cicleno, não vou encontrar. Por quê? Porque eu não vou ter esses elementos aqui para poder fazer essa direção, tá? É isso aí. H de hidrogênio. Prosseguindo aqui, ó, vamos prosseguir. Já estamos terminando já. Porque isso daqui é uma regra muito utilizada, né? As questões, inclusive, do material nosso falam muito disso. Só que eu consigo identificar pelos hidrogênios, não consigo ver os iguais aqui, né? Ó, conseguir saber quem é cis e quem é trans. Mas quando aparecer estruturas que não sejam iguais, né? Pode acontecer. Do mesmo jeito que aí o PAC aceita cis e E, tá? Do mesmo jeito que eu defino como cis trans, lá no Enem vocês podem encontrar esse prefixo Z e E, que significa a mesma coisa, né? Agora, como é do alemão, é chamado Zisman, né? Zisman. É uma coisa mais ou menos assim. Eu fiquei treinando a semana toda para falar para você, mas nunca dá certo, porque o alemão é meio complicado. Essa daqui de baixo eu consigo dizer, é o Edgen. Isso daqui eu consegui dizer. Estava ouvindo o cara falando. Edgen, né? O Edgen significa oposto. O Zisman é junto, né? Mesmo. Então eles estão próximos, não é isso? É como se eu estivesse dizendo cis e trans, né? Só que agora no alemão, né? Não mais no latim. Ok? Então isso daí é aceito, é recomendado pela EUPAC, né? Não é que a EUPAC tenha feito isso, né? Ela aceitou os estudiosos que fizeram esse estudo especificamente aí do prefixo Z e E. Só vai aparecer Z e E, gente, quando a gente tem alguma dificuldade de identificar o tipo de isomeria, se ela está na mesma posição ou se ela está em posições opostas. Vamos ver exemplos logo. Ó. Esse Z e E, eu só utilizo quando eu vou observar, porque eu não consigo, eu olho para a estrutura e não consigo dizer, meu Deus, será se é cis, será se é trans? Eu não consigo dizer. Então, eu tenho que levar em consideração aí, ó, os ligantes do carbono, aquele que tiver o maior número atômico. Então, você vai agora se agarrar à característica do elemento, o quê? O número atômico dele. O elemento que tiver o maior número atômico, no caso aí, ó, maior número atômico em cima, né, ou do mesmo lado, aí vai ser o quê? Z, né, vai estar no mesmo lado. Vamos dizer que eu tenho aqui 17, né, do elemento qualquer, e eu tenho aqui 10 do outro elemento. Então, vocês estão no mesmo lado, né,
porque eles têm um número atômico grande, né? Se eles estão do mesmo lado, é o Z. Vai estar lá Z fulano de tal, eles estão do mesmo lado. Eles são diferentes. São totalmente diferentes. Aqui é um elemento, aqui é outro. Eles são totalmente diferentes. E os que estão embaixo, que têm os menores valores, também continuam sendo aí denominado Z. Agora, se eu tenho bem que o 17 e o 10, né? Eu tenho aqui o elemento 17, com a massa, com o número atômico 17, e tem o elemento com o número atômico 10. Estão o que? Opostos? Ele vai estar de edging, né? Que vai ser oposto. Então, você vai ter que se ligar a isso aí. Tem que se ligar a esse pequeno detalhe. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo para que vocês não fiquem assim. Agora eu já tinha aprendido cis trans, agora eu vou ter que ver se é Z. Pois é. Aí o PAC, ela tem disso, né? Ela aceita algumas coisas que, na minha opinião, são muito exageradas. Por exemplo, isso aqui. Mas olha só como é complicado você dizer se essa estrutura aqui é cis ou trans. A gente aprendeu lá com o hidrogêniozinho do mesmo lado, não foi? Aprendemos com o hidrogênio do mesmo lado. Só que agora vocês estão vendo que o hidrogênio está com a presença de outro amigo aqui no ligante. Você olha logo para cá, olha para os carbonos, ó. Olhou para os carbonos, viu que os ligantes são o quê? Esse é diferente do hidrogênio, obviamente. Né? E eu vou olhar onde, professor? Você olha sempre nos carbonos da dupla. Um detalhe, crianças, tem gente que comete esse erro, vocês não vão cometer esse erro, vocês jamais vão cometer esse erro. Eu não observo isomeria geométrica em carbonila, carbono dupla O, carbono dupla N, não tenho essa isomeria, tá? Eu não tenho. Eu vou observar a isomeria entre carbonos, tá? Entre os carbonos formando dupla. Então, se você tiver lá uma cadeia que tenha uma acetona, né? Que tenha a carbonila lá, e você vai querer fazer isomeria aqui, não existe, tá? Não faça isso, não cometa esse erro, tá? Só posso observar a isomeria nessa situação. Tem algumas que eu vou mostrar para vocês, como, por exemplo, o nitrogênio, dá para eu ver isso daí também, tá? Mais especificamente, observe os carbonos. Se ele estiver fazendo dupla com oxigênio, dupla com enxofre, tá fora de cogitação. Tudo bem? Fica a dica, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, olha aqui, ó. São diferentes, não são? Mas como é que eu vou dizer se esse cara é cis ou é trans? Como é que eu digo? Como é que eu olho? Se eu aprendi lá no começo com o professor George que tinha os hidrogênios nas posições iguais, nas posições opostas. Agora o hidrogênio e o outro é cloro. E aí? Aí vai pelo número atômico, crianças. Vocês vão fazer essa classificação pelo número atômico. Vejam aí, ó. Observem, né? O número atômico do carbono é 6. Tá? O número atômico do carbono. Ó, veja. É o número atômico do elemento. Eu não estou calculando a massa do CH3, não. Eu estou com o número atômico do elemento carbono que está ligado ao carbono da dupla. Então é 6. O número atômico do carbono é 6. Tá? Ó, o do cloro é 17. Ah, eu sou eu que estou dizendo? Não, vai na tabela periódica. É 17. Não é, ó? É 17. Então, ó. Veja aí, ó. 17 é um número atômico. Não é isso, ó? De novo, vocês veem que o outro ligante é o carbono. Então, é 6. Né, ó? O hidrogênio é 1. Então, veja. O que é que você olha aí? Essa estrutura vai ser Z ou vai ser E? Lembrando que o Z é mesmo, né, ó? E o E é oposto. Tá bem aqui, mostrei para vocês isso, ó. Z é junto, tá vendo? Ó, junto mesmo. E o E é oposto. E é como se estivesse dizendo que esse Z é o cis, né? E como se eu estivesse dizendo que esse é o trans. Mas eu não consigo ver daquela maneira que eu vejo no cis trans, porque são diferentes. Então, pelo número atômico, eu tô vendo que estão opostos, né? Ó, tá vendo? Ó? Esse ligante aqui, ó, que tem o maior número, 17, está aqui embaixo. E o outro ligante que tem o maior número está aqui em cima, ó. Né, ó? Eu não estou classificando com esses dois aqui, estou classificando quem tem os maiores números atômicos, né, ó? Então, eles são opostos. Se eles são opostos especificamente, eles estão aí com o prefixo E. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Ó, eles são opostos. Então, estão especificamente com o prefixo E. Ó o nomezinho como é que ficaria aí, ó. Né? Fica Z2-cloro, Z2-cloro, but2-eno. Né, ó, Z, do jeito que o pH botou, ó, um hífenzinho, não seria o cis ou trans, né? Z, o hífenzinho, 2. Por que é 2-cloro?
que é 2 cloro? Porque tá no carbono 2, ó. 2. Olha o cloro aqui, ó. Não é, ó? Aquela mesma estrutura, só que agora de maneira mais abertinha, né? Que aquela tava retinha, né? Então, mais aberto, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Os ligantes continuam aqui. Então, 2 cloro, but, porque são 4 carbonos. 2, porque no carbono 2 inicia quem? A insaturação e termina com eno. Se eu tenho o Z, eu tenho o E. O E seria quem? O cloro, né, ó. O cloro, ele vai estar na posição oposta, né? Isso, ó. Porque aqui é 17, tá vendo? O número atômico do cloro aqui é 17. E o número atômico do carbono aqui é 6. Então, se os dois maiores números atômicos estão do mesmo lado, então nós temos aqui o prefixo Z, né? Ó, o prefixo Z. Agora, se os dois maiores números atômicos estão de lados opostos, nós teremos o prefixo E. Não é isso? Ó, teremos o prefixo E e nós completamos o nomezinho. 2-clorobut, 2-eno. Ok? Ok, crianças? Falei rápido demais. Pode repetir novamente. A Maria Rosa está pedindo para repetir. Repito, Maria. Veja só. Vou repetir. Bem devagarinho, tá? Estrutura. Se olhando aqui, Maria, você consegue dizer se é cis ou trans, olhando desse jeito? Dá para dizer se é cis ou trans? Não dá. Né, ó. Mas se aqui, Maria, fosse um hidrogênio, se bem que fosse um hidrogênio, dá para dizer se é cis ou trans? Me digam aí, vocês. Se fosse o hidrogênio, é pelo número atômico. Só pH. Só isso vai acontecer quando você tem estruturas diferentes. Você olha para a estrutura, né? Vê alguns elementos diferentes, que não dá para você dizer se eles estão considerados a primeira ou segunda, né? Não dá para eu dizer. Então, se, ó, o Alan está dizendo aqui, ó. Se fosse o hidrogênio, era cis, porque estavam esses hidrogênios no mesmo lado. Só que aqui é um cloro. Cloro não tem nada a ver com hidrogênio. Não tem nada a ver com hidrogênio. Então, como é que eu vou observar se ele vai ser oposto ou se ele vai estar na mesma posição que o outro? Nesse caso, Maria, estou querendo mostrar para você que quando você se deparar com esse Z e com esse E, ele está dizendo isso, ele está dizendo que os ligantes estão iguais, na mesma posição, mediante essa verificação, vai acontecer especificamente através do número atômico do elemento. Aquele elemento que tiver o maior número atômico, né, e estiver na mesma posição do que tem o maior número atômico também entre os ligantes dos carbonos, que tiver o maior número atômico, que estiver na mesma posição, ele é Z. Z2-cloro, 2, né, Z2-cloro, but, 2-eno. Ele é o Z. Agora, se eles estão nas posições contrárias, eu tenho aqui um cara com 17 e o outro com 6. E são os maiores valores que nós temos dentro dessa molécula. Então, se eles estão na posição oposta, aí nós vamos ter E2-cloro, but, 2-eno. Veja, olha aí, ó, 17, 6, 6, 1. Ó, 6, 6 são iguais, mas eu tenho um cara com um número atômico maior aqui, ó. O 17 está bem aqui embaixo. Então, ele está oposto a esse valor, ó. Ele está oposto a esse valor, né? Ele está oposto a um dos maiores que eu tenho, ó. 17, 6. Não é isso, ó? Como eu não posso verificar entre os ligantes de cada carbono, porque esse ligante é amigo desse, ó, que eles estão no mesmo carbono. Esse ligante também, ó, eles estão no mesmo carbono, tá vendo, ó? A minha comparação, a nossa comparação, Maria Rosa, é entre os ligantes opostos. Para cada carbono, eu vou verificar os ligantes opostos. Eu não posso verificar o mesmo ligante que eu tenho aqui. Não é isso que eu quero, tá? Vou ver esses números mediante os ligantes opostos. Então, aqui o cloro tem uma massa 17. E lá em cima tem o carbono com a massa 6, com o número atômico 6. Então, está oposto. Me dando aí especificamente o que nós sabemos que é o E, né? O E, no caso aí, é o que é o oposto. O Z é que é o mesmo. Porque você vai ver que o 17, Maria Rosa, está aqui, ó. E o carbono com 6 está bem aqui, ó. Então, eles estão na mesma posição, então não, ó. Eles estão no mesmo lado aí, ó. Estão bem juntinhos, estão no mesmo lado. Então, aqui é Z. Veja que o cloro e o 6 aqui do carbono agora estão opostos, tá vendo, ó? Se estão opostos, se estão em posição oposta, o número atômico maior vai ser o E, como prefixo que vocês encontrarão nas questões, tá? Isso eu vou dizer para vocês. Lá no Enem, dificilmente vocês vão ver a palavrinha cis-trans. Dificilmente, tá? Inclusive, isso, porque é trans.
Inclusive, quando eu trabalhei lá no Magistro Med, eu falei isso para os meninos. Falei isso, ó, dificilmente está lá o cis trans para você dizer qual é a estrutura, para você verificar se ele tem realmente essa isomeria. Eles vão iniciar com esse prefixo Z e E. Pode ter certeza disso. Tá? O Enem ele é desse jeito. Ele quer saber se o aluno está realmente inteirado com as novidades vinculadas aí com a UPAC. Tá? E eu sei que vocês estão, porque vocês são os alunos preparadíssimos. Eu conheço vocês desde de muito tempo. Desde vocês, antes de vocês me conhecerem, eu já conheci vocês. É isso aí, Alan. É só matar isso daí. Z cis é trans. Simples assim, tá? Simples assim. Só não pode confundir, tá? Eles têm aí a mesma especificação, mas só não pode confundir, porque o cis e o trans, eu vejo pelos elementos, eu vejo que são iguais e estão na mesma posição, é cis. Se eles são iguais e estão em posições opostas, é trans. Aí fica mais fácil. Agora, se eu tenho estruturas, nós vamos ver algumas estruturas bem cavernosas, que eu não consigo dizer, né, eu vou para o número atômico. Né? Por exemplo, se o número atômico desse daqui, que é alto, tá com outro que é alto aqui oposto, eu já sei que é o E. Mas se eles estão na mesma posição, no mesmo lado, aí eu sei que é o quê? Que é o Z. E é assim que a gente vai relacionar. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Pronto, vamos para exemplo. Admite isomeria geométrica ou alceno. Vamos lá. Letra a letra. Observe, observe. Essa é. Vocês desconsideram muita coisa aí desse balance, dessa nomenclatura aí, viu? Que elas são antiguíssimas, né? São do tempo que o diabo era menino. É bem antiga essas daí, tá? Desconsidere algumas coisinhas, tá? Algumas coisinhas. Mas veja lá. Letra A. Nós temos aí 2,3 de metil 2-hexeno. Chega a me dar uma gastura olhar essa nomenclatura desse jeito. Mas vamos lá. Olhando para essa estrutura, crianças, eu tenho isomeria geométrica aí? É possível ter isomeria geométrica? Sim ou não? É possível? A Lindali está dizendo que não. Maria Rosa também está dizendo que não. Mas se você acha, é porque você tem certeza. O Alan está dizendo que não. Tá certo, não. Por quê? Olha sempre para cá, crianças, ó. Carbono, carbono. De onde? Da dupla. Os ligantes são o quê? São iguais, eles não podem ser iguais, crianças. Se pelo menos um dos carbonos da dupla ligação tiver ligantes iguais, não é isomeria geométrica. Esses daqui são totalmente diferentes, ó. São diferentes. Olha aí, ó. São ligantes diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São ligantes diferentes, então não pode ter isomeria aí geométrica, não pode. Ok? Então a regra é essa. Você observa se os ligantes são diferentes dos carbonos da dupla. Ok? Então essa letra A não pode ser. São diferentes os ligantes, ó. Aliás, os ligantes são iguais, eles precisam ser diferentes. Precisam ser diferentes. Não esquece disso. Vamos ver aí a letra B. Um penteno. Ô, ódio ver isso daí, esse um penteno. É só colocar penteno, não precisa colocar esse um, não. Penteno, ótimo, tá? Penteno. E aí? É isomeria geométrica ou não? É isso aí, PH. A Marina está perguntando. Só com alcanos? Não, Marina, no caso ali, especificamente sim, porque eu estou vendo os alcanos que seriam os dois CH3. Mas, por exemplo, se tivesse um hidrogênio, tivesse um CH3 e um hidrogênio, aí seriam diferentes. Né? Então você tem que se ligar só isso, verificar se eles são diferentes. Tá? Poderia ter aí, sei lá, um fenil ou um etil, entendeu? Que ser diferentes, independente de serem estruturas iguais ou na questão de hidrocarbonetos ou não, eles precisam ser diferentes. Tá? Leve sempre nessa consideração. Precisa ser diferente. Todo mundo dizendo que não. E não é, né? Aí, ó, são iguais aqui, tá vendo? Ó? Hidrogênio, hidrogênio. Então também tá fora, meus irmãos. Meus irmãos. Né? São iguais. Né? Não pode ser. Letra C. A letra C. E aí? E agora, José? E agora? Como é que eu faço? É isomeria geométrica?
A Maria respondeu nesse minuto, a Maria Rosa. Não, também. Tem certeza? Tem certeza, Maria? Tem isomeria, ó. A Linda ali está dizendo que sim. O Pedro também. Cis, será que é cis? pH? Será que é cis? Não dá para saber se pH, se é cis, não. Aqui, ó, tu tem um CH3, tu tem um hidrogênio, ó. Os ligantes são diferentes, ó. Vocês estão vendo, ó. Esse é diferente desse. E esse é diferente desse. Né, ó? São diferentes, né? Então, especificamente aqui, ó, é o isomeria geométrica. Mas pH, para ser bem, aí tem que ser no Z ou E. É justamente o que a Marina está dizendo. Né, ó. O cis não dá para eu saber. A gente tem que ver pelas massas. No caso aqui, pelas massas, ó, as massas iguais estão opostas. Então, ele seria E, né? Seria trans. As massas iguais, ó, o hidrogênio tem uma massa 1. Né, ó, aqui é 6, aqui também, ó. Aqui também vai ser 6, né? Que é do carbono. 6, 6, 6, 1. Né, ó, então seria o oposto. Então seria o E. Cuidado, viu? Tá bom? Ó, a Marina matou, ó. É no Z ou E. Porque eu não consigo identificar, porque eles são diferentes lá, né? Tá vendo? Então, cuidado com isso, ok? Mas, essa cadeia, ela tem isomeria geométrica. Os ligantes são diferentes. Tudo bem? Ligantes são diferentes. Essa aula passa tão rápido, hein? Nossa, não consegui nem fazer o que eu queria fazer. Ó, ligantes diferentes. Então, se são diferentes, opa, né? Se são diferentes, letra C. Não é isso? O eteno, ele vai ter dois hidrogênios para cada carbono. E o 4-etil, 3-metil, 3-hexeno também vai ter hidrogênios aí representando como ligantes iguais, tá? Então, fica aí a dica. Agora aí, bora ver isso daí. Não consegui fazer atividade com vocês não, mas esses exemplos ajudam a gente também, tá? Bora fazer aí. Isomeria. Apresenta isomeria cis-trans. Um buteno. Será que apresenta? Bora ver. Ó, que seria o buteno. Não precisa ser um não, tá, gente? Não precisa ser um não. Tem? Não, né? Dá pra ver que não, né? Ó, se são iguais aqui, não tem, né? Dá pra ver que não. São iguais, ó. São ligantes iguais. Então, não pode ser. Na 2, a letra B. 2-metil, 2-buteno. Bora ver. Também não, não é, ó? São iguais aqui, né, não? São iguais lá, ó. Metil com metil aqui, ó. Não pode, né? Não pode, não dá. Ok? Então também não posso ter isomeria, né? Ó, são iguais. Bora ver a letra C. Letra C. 2,3 de metil, 2-buteno. Bora para a estrutura dele. Opa! Agora que não dá mesmo, né? Ó. Os dois carbonos da dupla, todos eles possuem ligantes iguais, né? Ó. Aí aqui não dá mesmo, não? Aí aqui não dá. E esse aqui, ó. Ó. 1 de metil ciclobutano, ó. É uma cadeia fechada, tá vendo, ó? Uma cadeia fechada. Vamos para a estrutura. Vamos para a estrutura. Você já vê bem aqui, ó. Tá tudo igual, né, ó. Tá tudo igual. Eu vou buscar alguma coisa aí? Não vou. Já vi que um dos carbonos, que eu posso escolher qualquer carbono aqui, tem ligantes iguais, então já tá fora. Tá? Então já tá fora. Eu não olho nem para ele mais, já passo direto. Passo direto. Não pode ser ele, não. Vamos prosseguir. O último aí, né, ó. É um 2 de metil ciclobutano. E agora você vê. Olha onde é que eu vou traçar a simetria aqui, gente, ó. Ó. Ei, ei, vitrola, ei, aqui, ó. Bem no meio dos carbonos, ó. Olha aqui como são iguais, olha. Oh, beleza, aí, ó. Eita, esses caras se parecem, estão do mesmo lado, aqui do mesmo jeito, ó. Aí, ó. Oh, coisa boa. Tá vendo, ó? Aí eu pergunto para vocês, é cis ou é trans aí? Cis ou é trans? Sempre vai ser plano. No caso aí, Alan, é só se você tiver com cadeia fechada, tá? Com cadeia fechada. Aí você trabalha como sendo plano, né? Como sendo um plano direcionado, ok? Cis, ó. Maria Rosa, Marina, todos estão dizendo para mim que é cis. É isso aí, galerinha. É dessa maneira que nós vamos trabalhar. Não, Alan, cuidado, Alan. Você só vai colocar o Z e o E quando você não consegue a olho nu identificar as posições. Como é que você não identifica a olho nu? Quando os elementos são diferentes, onde eu estou fazendo a comparação. Tudo bem? Aí sim você diz que é Z ou E. Nesse caso aí é cis e trans, porque eu tenho hidrogênios nas mesmas posições, são iguais, tá vendo? Ó? Hidrogênio e hidrogênio.
E nós temos os metil também em posições iguais, né? Por isso que ele é o cis, tá bom? Não confunda não, tudo bem? Gente, crianças, atividade para vocês fazerem sobre cis e trans, página 341, 341, 342, 343, 341, 342, 343. Pratiquem, gente, ei, pratiquem. É prática, gente. Isomeria é prática. Crianças, isomeria é prática. Se vocês não praticarem, vocês não vão conseguir desenvolver, tá? Pratiquem isomeria, tá? Eu digo para vocês por experiência própria. Na próxima aula, eu vou corrigir tudo que eu passei para vocês, mas antes eu vou falar, coloque aqui no chat, coloque assim, 341, 342 e 343. Na próxima aula, eu vou falar sobre luz polarizada e vou já falar sobre isomeria óptica, tá? Mas se vocês quiserem já dar uma olhadinha, estudarem, conhecerem, é bom, tá? É bom que vocês já se familiarizam, ok? De nada, Marina. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela participação, tá? Ô, PH, você é suspeito de falar isso daí para mim. Eu fico feliz demais quando vocês falam essas coisas para mim, mas você sabe, PH, que eu dou o meu máximo e sempre farei isso por vocês, sempre. Tá? Um abraço para todos que eu não falei, Silvia, chegou um pouquinho, né? Silvia, tudo bem? Silvia. Vitor, coloca o teu nome, viu, Vitor? Tá? Elixir da Sabedoria, eu sei que é importante, mas coloca o teu nome, tá bom? Na tua especificação na hora de entrada, tá ok? Até logo, gente. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.